Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A função h, definida para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura em centímetro da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo t, que é dado em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade do deslocamento desse pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, um instante que é considerado t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize o 3 como aproximação para o π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência. Vai ser igual a quanto? Ele está falando de atingir em menos do que 4 segundos, atingir a altura de 6 centímetros em 3 vezes. O que a gente vai olhar primeiro para a função h. O que a função h tem? Tem um valor fixo 4, e aí tem um valor que varia em função do seno, que é 4 vezes o seno de alguma coisa. A princípio não me interessa o que está ali dentro. O que eu estou olhando é para a função seno, e eu quero saber quando é que essa função h vai valer 6. Porque ele falou que quer atingir a altura 6 em 3 momentos. Então eu quero saber o que isso tem que valer para que o h valha 6. A gente tem a função h, está escrita em função de um ângulo, que eu vou colocar θ. Não é o que está aqui ou o que está ali, ali está escrito como t. Eu só vou alterar um pouquinho essa função para a gente visualizar uma coisa. Aqui eu tenho 4 mais 4 vezes, 4 mais 4 vezes o seno de um ângulo. Não me interessa o que está ali dentro a princípio. Beta t sobre 2 menos π sobre 2. Não, eu quero olhar para um ângulo, seno θ. E eu quero saber quando é que isso aqui vale 6. Porque é o que ele pediu. Ele quer que a altura seja 6. Bom, se eu passar esse 4 para lá subtraído, ele fica 6 menos 4, 2. Então você tem 4 seno θ tem que ser igual a 2. Ou seja, o seno de θ tem que ser igual a meio. 2 sobre 4 é 1 sobre 2, meio. Seno igual a meio é um valor conhecido. Se você olhar no ciclo trigonométrico, deixa eu fazer um pouquinho mais fino isso aqui. Faço aqui o eixo dos senos. Está em pé, está sem sono. Aqui estaria o dos cossenos. O que interessa para a gente aqui é seno. Então aqui é o eixo dos senos. A gente sabe que lá em cima ele vale 1, aqui embaixo ele vale menos 1, aqui é o zero. Se ele está falando meio, entre 0 e 1, meio deve estar por aqui, ó, meio. Eu tenho duas posições, uma aqui do lado direito, tem um ponto ali, e aqui outra do lado esquerdo, ali. Vou fazer a representação destes dois. Tem um ângulo que bate nessa posição, tem um ângulo que bate nessa posição. Ângulos conhecidos. Ângulo notável, esse aqui, 30 graus. O seno de 30 vale meio. Consequentemente, aqui em relação à horizontal, você levanta 30. Se fosse para colocar em graus, isso aqui é 30, isso aqui é o 150, 180 menos 30. Mas a gente trabalha em radianos aqui, veja lá, π sobre 2. Então, esse ângulo aqui, a representação dele em radianos é π sobre 6, isso na primeira volta positiva. E esse aqui é o 5π sobre 6. E claro que cada volta a mais que eu der, se eu bato nesse ponto ou nesse ponto, o seno vai valer meio. Se o seno vale meio, isso aqui é meio vezes 4, dá 2, 2 mais 4, chego na altura 6.
O detalhe que ele diz para a gente é que ele quer que a altura seja, nesse valor 6, 3 vezes. Se a gente começa com um momento zero, com um ângulo zero, o primeiro momento em que eu vou chegar nessa altura 6 vai ser se o ângulo fosse π sobre 6. Então, o primeiro ângulo θ que faz com que a altura seja 6 seria π sobre 6. Vou colocar primeiro momento, primeiro instante, segundo momento, segundo instante, terceiro momento ou terceiro instante. E vou olhar para o ângulo θ. O que o ângulo θ vai valer em cada caso? No primeiro momento, π sobre 6 é o primeiro ângulo π sobre 6, que faz com que a altura vire 6. Num outro momento, eu estou no 5π sobre 6, meu ângulo é 5π sobre 6. Ele de novo vai estar na altura 6, porque o seno vai ser meio, meio vezes 4 dá 2, com mais 4, 6. E o terceiro momento seria, você deu a volta no ciclo, você já passou por esses dois pontos, você dá a volta completa, você completou 2π. Ou 360 graus, se fosse trabalhar em graus. E aí anda mais π sobre 6. O que é 2π mais π sobre 6? Você pode enxergar o 2π como 12π sobre 6. Com mais 1π sobre 6 dá 13π sobre 6. É um ângulo que bate nessa posição de novo. E que de novo vai ter seno igual a meio. E é o primeiro ângulo da segunda volta positiva. Essa aqui é a primeira volta. Pegou o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Na segunda volta, o primeiro ponto vai ser o 13π sobre 6. Ou seja, esse ângulo θ teria que ser 13π sobre 6. Então agora eu vou olhar para isso aqui. Eu estou estabelecendo que está exatamente nessa posição a terceira vez que eu chego na altura 6. Para esse ângulo θ. E note, o ângulo θ é o que eu coloquei no lugar desta expressão aqui de dentro. Ó. Isso tudo aqui é que eu substituí por θ. Então eu vou fazer com que esse beta vezes t sobre 2 menos o π sobre 2 seja igual a este ângulo da terceira vez que eu chego na altura 6 para esse pistão. Então eu vou fazer uma igualdade. Beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2. Vou deixar um espaço aqui porque eu vou multiplicar tudo. Eu quero que seja igual a 13π sobre 6. Como aqui está 2, aqui também é 2 e aqui é 6, eu vou multiplicar minha equação inteira por 6. Então, multiplica isso aqui por 6. Multiplica isso aqui por 6. E multiplica isso aqui por 6. Qual a vantagem de fazer isso? Bom, 6 dividido por 2 dá 3. Quer dizer que aqui fiquei com 3 beta t menos 6 por 2 de novo, 3. Sobrou 3 vezes 1π igual 6 dividido por 6 dá 1, 13π. Esses 3π estão subtraídos aqui, passam para lá somando. 13 com mais 3 são 16π. 3 beta t igual a 16π. Ele pediu para a gente fazer uso dessa aproximação, 3 como aproximação para o π. Se o π pode ser considerado 3, eu divido por 3 esse lado e esse. Eu chego numa relação de que o beta vezes o tempo
dá 16. Mas isso eu estou no limite, porque ele pediu para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos do que 4 segundos ele atinja 3 vezes a altura de 6. Menos do que 4. Se eu assumisse que o tempo vai ser exatamente 4, coloco no lugar do tempo esse valor 4. Beta vezes 4 seria 16. Passando esse 4 dividindo, você chegaria que o beta teria que ser igual a 4. Cuidado! Isso eu estou assumindo que seria igual e não menos do que 4. Que eu levaria exatamente 4 segundos para chegar nessa altura 6 3 vezes. Isso é o que eu estou colocando como a igualdade. Ele não pediu que sejam iguais a 4 segundos, que tenham que se passar do 4 segundos. Ele quer que tenha menos do que 4 segundos. Para que isso aconteça, o beta tem que ser maior do que esse valor. E ele pediu qual é o menor número inteiro que pode ser atribuído a esse beta para satisfazer esse problema. Qualquer beta superior a 4, e aí já que a gente está falando em números inteiros, poderia ser 5, 6, 7, 8, qualquer número maior do que 4, ia satisfazer, ia ter uma boa potência, que ele em menos de 4 segundos teria atingido 3 vezes esse valor. Só que como ele pediu o menor número inteiro, qual é o menor inteiro maior do que 4? Só pode ser 5. A alternativa correta desse problema é a alternativa D. Problema bastante difícil, demanda muito tempo e muito entendimento a respeito de funções trigonométricas e desse comportamento das funções em relação a um beta, um parâmetro que está multiplicando a variável tempo. Problema para ser deixado para o final, para você aproveitar o tempo que sobrou, que você soube administrar das demais questões.